Olá, muito bom dia. Sejam bem-vindos a mais um programa TV News. Estamos iniciando mais uma quarta-feira animada por aqui, hein? Uma quarta-feira cheia de notícias e com direito a PQP com o Toné e Entenda Direito, Abraham Feldman. Quero agradecer o seu carinho, a sua audiência, você ligadinho através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo aqui em todo o sul da Bahia. Quero agradecer também a sua audiência, você ligadinho através do nosso canal do YouTube. Não esquece de clicar no inscrever-se, ativar o sininho, porque todos os dias entramos ao vivo com notícias da Bahia, Brasil e do mundo e partilhamos aqui informações únicas para você, além dos nossos quadros diários e além também das nossas entrevistas especiais. Olha, os nossos colegas já estão aqui no estúdio. Bom dia, Tonezinha. Bom dia, Bran. Bom dia, Pérola. Bom dia a todos. Hoje nós temos PQP meio virado. Nós vamos falar aqui da cultura e da convocação da ministra Margarete Menezes, que vai estar aqui na Câmara dia 30 para se explicar. Muita coisa ela vai ter que explicar. Outro assunto que nós vamos abordar é sobre a tal da cidades acolhedoras, que Itabuna agora vai fazer parte desse plano. Vai para abrigar migrantes, refugiados e etc. Vamos acabar com essa loucura, essa humilhação que a gente vê nos semáforos aqui, e famílias venezuelanas pedindo esmolas. Terrível, é uma humilhação muito grande. Quero falar também sobre a questão do distribuição dos peixes aqui em Itabuna, que teve porrada. Pérola. Bom dia, Bran. Bom dia, Pérola. Bom dia, Tonezinha. Tonezinha hoje está animada. Bom dia você que está em casa nos assistindo mais uma quarta-feira. Hoje é dia de Entenda Direito e vamos ter um assunto bem interessante. Joaquim José da Silva Xavier, o nosso Tiradentes. Quem foi, o que ele fez para merecer aquela pena toda, o que foi a Inconfidência Mineira, como foi o julgamento e a condenação dele e como foi a aplicação da pena. A gente vai falar disso tudo já já. Tô mexendo no meu cabelo. Fica aí, não sai daí. Olha, eu já quero aqui também deixar então a previsão do nosso tempo para essa quarta-feira. O dia amanheceu ensolarado aqui em Itabuna, 30 graus nesse momento, os termômetros registram aí, ó, calor intenso, então vamos beber água, se hidratar. Não é esperado chuva para o restante do dia, ou seja, o tempo fica firme até aí à noite. Então a gente vai ter um dia bem quentinho em Itabuna, máxima podendo chegar a 32 graus e mínima de 23 graus. Ilhéus, neste momento, pouco nublado, mas não é esperado chuva também para o restante do dia, 29 graus, sensação térmica deste momento, podendo variar em máxima de 30 graus e mínima de 25 graus. Itacaré, o nosso paraíso baiano, 29 graus também neste momento de sensação térmica, máxima 29 e pode variar em mínima de 25 graus e há em condições aí, olha, ensolarada para todo o dia também, dá para aproveitar uma prainha. Itajuípe, 29 graus, máxima chegando a 32 graus e mínima de 23 graus. Ibicaraí, máxima chegando aí a 32 graus, sensação térmica de 30 graus nesse momento e mínima de 23 graus. Uruçuca também está um calorzão, hein? Amanheceu aí com os termômetros marcando 30 graus Celsius e 31 de máxima e podendo chegar a 23 graus de mínima. Olha, então pode rodar a vinheta porque hoje é dia de Entenda Direito com Abraham Feldman. O caso de... Bom dia mais uma vez. Vamos lá, que o assunto hoje é interessante, a história brasileira. E para você que é estudante do direito, vale muito saber de determinadas coisas que a gente vai falar aqui. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier.
brasileiro, nascido nas Minas Gerais, quando ainda era uma capitania hereditária, filho de um fazendeiro português que veio para o Brasil e filho de uma brasileira, já nasceu aqui no Brasil colônia. Ele nasceu em 1740 e pouquinho. Tá? Tiradentes sempre foi uma figura um pouco diferente para sua época. Ele perdeu os pais cedo, então ele teve como tutor o tio dele, que era padrinho dele também, e o tio dele era dentista, cirurgião dentista. E ele aprendeu esse ofício com o tio. Mas ele não fazia somente, não exercia somente a atividade de dentista. Ele era mascate, ele vendia produtos, né? Como o caixeiro viajante. E ele sempre foi envolvido em causas sociais. Quando ele ainda era... logo após a morte dos pais, eles perderam as fazendas e a família foi arruinada financeiramente. Então o tio teve um papel muito importante na vida dele. Depois disso, depois de um tempo, Tiradentes foi... ele auxiliava, ele prestava auxílio social a famílias de baixa renda à época, então ele sempre foi uma pessoa ligada às causas sociais, e foi para o Rio de Janeiro, onde lá ele teve contato com alguns intelectuais, alguns pensadores, muitos deles que estudaram na Europa e vieram para o Brasil, e ele teve algumas ideias do iluminismo, tá? O iluminismo nascido na França. É uma ideologia iluminista que trazia já o conceito de liberdade, de igualdade entre as pessoas, e iniciava-se o conceito de república. Ao retornar para Minas, ele, com o clero e a elite mineira, se deparavam com o seguinte cenário: uma elevadíssima carga tributária imposta pela coroa portuguesa, que precisava de dinheiro para reconstruir Portugal por conta de um terremoto que, salvo engano, aconteceu em 1754. Então estabeleceu-se, àquela época, que a capitania de Minas Gerais devia pagar 1.500 quilos em ouro por ano à coroa portuguesa. Esse dinheiro deveria ir para Portugal. Posteriormente, o Marquês de Pombal, ele estabeleceu que 20% do ouro que fosse para Portugal deveria ser oferecido à tributação. Ou seja, então, além de pagar esses 1.500 quilos de ouro, 1,5 toneladas, 10 arrobas, que era o que se determinava, e ainda aumentaram 1/5, 20%. Daí, Pérola, que surge a expressão quinto dos infernos, porque esse quinto do ouro, né, esse quinto que era um tributo, um imposto pago, adicional aos 1.500 quilos que iam para Portugal todos os anos, era tão odiado pelos mineiros, por quem produzia, por quem fazia a lavra da terra em busca do minério, que eles chamaram esse quinto de quinto dos infernos, e era tão odiado que essa expressão permanece até hoje, né? Então, com todo esse sentimento de revolta, porque a coroa portuguesa, eles eram extremamente opressores, e como as minas já estavam, já não tinham mais a mesma produção de ouro, eles obrigavam os donos das minas a pagarem independentemente de produzir ou não. Aí como é que eles pagavam? Tinham suas terras confiscadas, tinham as suas ferramentas confiscadas, tinha também a capitação, não é captação não, é capitação. O que era isso? Os donos de terra tinham escravos, né? Porque na época a gente vivia numa sociedade escravagista. Então, muitas vezes, eles pagavam o que deviam à coroa, os impostos devidos, dando escravos.
como forma de pagamento. Tá? Então, era assim. Então, com todo esse sentimento de revolta, Tiradentes, como uma figura muito importante, porém um pouco a história, ela varia muito, né? Cada historiador conta uma história diferente. Eu estou dizendo aqui a história que eu entendo se aproximar mais da verdade, tá? Mas da minha verdade, pode não ser a verdade para outro. Então, com todo esse sentimento de revolta, que a elite mineira e o clero também, que já não aguentavam mais esses mandos e desmandos e esse poder de tributação excessivo que o Império exercia sobre o Brasil, eles começaram uma revolta. Só que de todos esses indivíduos, Tiradentes era o que tinha a menor formação. Ele não tinha graduação alguma, apesar de ser dentista também. Ele havia sido comandante pago pela guarda dos dragões da Estrada Nova, tá? Que era a estrada que levava escoava o minério, o ouro e a prata de Minas até o Rio de Janeiro, que na época era na Serra da Mantiqueira, e depois ele saiu disso também. Começaram a criar essa revolta, essa revolução no sentido de criar um país único, uma república mineira separada do resto do que era a colônia portuguesa aqui no Brasil. E alguns desses partícipes, dessas pessoas que tramavam contra a coroa portuguesa, contra o Império, também deviam. E como forma de saldar as suas dívidas, eles entregaram o plano, tá? E entregando como cabeça do plano Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. Então, Tiradentes, a essa época, quando esse plano foi delatado, né? Então, assim, o X9, a delação existe há muito tempo, tá, gente? Não é coisa de hoje, não, é uma coisa bem antiga. E foi uma delação extremamente premiada, porque os delatores tiveram todas as suas dívidas tributárias com o Império pagas, né, quitadas, entregaram Tiradentes, que na época estava no Rio de Janeiro. Então ele foi preso, né? Na época se chamava Câmara Legislativa, o que hoje é a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Então ele ficou preso lá no subsolo, né? E assim, uma curiosidade também, a Assembleia Legislativa era um prédio belíssimo lá no Rio de Janeiro, é um prédio histórico. Quem tiver a oportunidade de ir ao Rio ou de fazer um passeio guiado por lá, a história é maravilhosa, é um local lindo e cheio de história. Tiradentes ficou preso lá, no que hoje é conhecido como Palácio Tiradentes, que é onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ao contrário do que muitos nós imaginamos, Pérola, Tiradentes não foi executado em Minas, ele foi executado no Rio de Janeiro. Então, ele foi... Primeiro teve um julgamento, que o julgamento não foi assim um julgamento imparcial, um julgamento como é hoje, não foi um julgamento justo, foi um julgamento bem injusto, onde ele teve pouquíssima chance de defesa, tá? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Enfim, mas de qualquer forma ele conseguiu ser julgado. E a sentença dele, uma sentença que eu trago aqui, principalmente para os estudantes de direito, é uma sentença muito diferente do que as que nós vemos hoje. O inquérito, que era todo o processo investigativo, à época se chamava de devassa, tá? Então, na época não se chamava inquérito, se chamava de devassa. E a sentença dele foi assim. Presta atenção. Cássio, se você puder mostrar aí a sentença, o documento original da época, aqui na tela, só para o nosso telespectador ver como ela fica. Assim que você puder fazer isso,
Acho que vai ser bastante enriquecedor. Enquanto eu leio aqui alguns trechos da sentença que condenou o Tiradentes. Ao réu Joaquim José, olha aí aparecendo a sentença. Essa aí é a sentença da época mesmo, esse é o documento escaneado, original. Ela foi lavrada dessa forma. Eu vou dar uma lida nela aqui para vocês. Ao réu Joaquim José da Silva Xavier, por alcunha Tiradentes Alferes, que foi da tropa paga da capitania de Minas, que com baraço era uma corda, pessoal. Pode tirar, Cássio. O baraço era uma corda, e essa corda era envolta no pescoço dele, tá? Que com baraço e pregão, o que é? Pregão são os gritos. Esses gritos eram tipo, aqui vai a pessoa que traiu o império, aqui vai o traidor de vossa majestade, aqui vai aquele homem que quis trair a coroa portuguesa. Eles gritavam isso nas ruas. Então, ele foi conduzido pelas ruas públicas até o local onde estava a forca. Ele morreu enforcado, tá? Ele foi condenado à forca. Para que nela morra morte natural para sempre. Ou seja, ele foi enforcado para que ele morresse. E a morte para sempre significa que todos os assentos civis, os registros, né, de nascimento e demais, fossem retirados dos livros de registro para que ele deixasse de existir. Mas não para por aí, não. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levada à Vila Rica. Vila Rica é onde ele tinha uma fazenda. O local hoje é Ouro Preto, né? Ouro Preto, exatamente. E para que ela fique no local, no poste mais alto daquele local. Para que todo mundo veja o que acontece com quem traísse o rei. E que depois de morto lhe seja cortada a cabeça e levado até o lugar mais alto. E que seu corpo seja dividido em 4 partes, ou seja, ele ainda teve o esquartejamento. E o esquartejamento dele, do produto do esquartejamento, as 4 partes, deveria ser assim. Deveriam ser pregados pelos pelo caminho de Minas Gerais, no sítio Varginha e das Cebolas, onde o réu teve as suas infames práticas. E os outros 2, nos sítios de maiores povoações, ou seja, onde tivesse mais gente era para ficar colocada aquelas outras 2 partes. Isso tudo para que todo mundo visse o que acontece com quem traía, à época, a coroa portuguesa. E aqui tem uma coisa também interessantíssima, né? E seus filhos declararam o réu, né, Tiradentes, como infame, e seus filhos e netos, caso ele tivesse netos, tá? E a declaração de infamidade era a mesma coisa, aquela pessoa infame não podia trabalhar, não podia fazer nada. Então condenou todas as gerações dele à miséria, tá? Mas não acaba por aí a maldade do imperador, não, tá? E a casa dele em Vila Rica seja arrasada, ou seja, destruída e salgada, jogar sal grosso mesmo na terra, para que nada mais nela nasça ou floresça. E se a casa fosse alugada, que fizessem a desapropriação, né, indenizando o dono da casa, para construir um padrão. Uma pequena construção, e que esse padrão ficaria lá esculpida a memória do que ocorreu, né, com o Tiradentes por ter traído a pátria. Tá? E que nada ali mais fosse erguido. Então, para você ver, né, que a sentença dele foi uma sentença que nos padrões do direito atual, hoje, é uma sentença quase que imaginável, né?
A gente tem pena de morte, inclusive aqui no Brasil, no Código Penal Militar. A gente não tem pena de morte no nosso Código Penal, mas no Código Penal Militar tem sim. A traição, Agora, por ele, exemplo, alferes, significava o quê? Tenente, subtenente, o que significava alferes? ele era um posto, o primeiro posto da Guarda Imperial. Ele chegou a ser comandante, tá? Mas por conta do perfil dele, de revolucionário, foi rebaixado a alferes. Ô, Abraham, agora sim, diz alguns historiadores, quer dizer, não os historiadores oficiais, né? Os extraoficiais, de que ele teria sido manipulado, que ele era pequeno Ele serviu grupo. como bode expiatório. Um bode expiatório. Escolheram ele serviu. para ser o Marte. Porque Exatamente. os mentores intelectuais era Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga. É o que se comenta. Eu que estudei. A elite e o clero, Exatamente, que foram os mentores intelectuais E que pegaram escolheram ele pra para ser o Marte. É. Que ele não era tão Tanto importante que, assim. ao final, segundo assim, os documentos, né? As partes, ele admitiu, eles todos negaram. No início ele negou também, mas ao final ele acabou, ele falando que foram 11 réus, eu acho. Eles não fizeram nada. Fui eu que fiz tudo. Ele assumiu toda a culpa sozinho. Isso é o que a história conta, tá? Mas a história a gente sabe que nem o passado é certo. A gente ouve diversas histórias. A história de Tiradentes também tem diversas versões. Essa é a que eu entendo ser a mais próxima do que pode ter acontecido. Eu tenho uma passagem muito interessante, se eu dar risada. Eu fui estagiar magistério e tinha uma parte que era de história. Eu escolhi a história de Tiradentes. Olha que loucura. Eu levei uma forca e enforquei o boneco em plena sala de aula lá para os alunos. Foi uma piada, porque eu tive nota 6. Foi feio. No meu estágio, eu enforquei o boneco. Olha que loucura. Mas assim, a gente hoje no Brasil tem a pena de morte, né? Não tem o esquartejamento também, né? Nem a decapitação. Ele foi enforcado e esquartejado. Foi enforcado lá no Rio de Janeiro e esquartejado no Rio, e os pedaços foram levados para a estrada de Minas Gerais. E outra coisa que a história conta também, né? Alguns historiadores, que a consumação, né? Assim, a declaração de que a sentença foi cumprida, foi escrita a pena. Só que em vez de usar a tinta, usaram Mas foi só ele que foi condenado dele. à morte e os outros? Só ele. Os outros alguns foram absolvidos e outros foram presos. Condenações menores. Tá? E isso foi a época, disseram, uma das justificativas da grave, assim, pela condenação e a sentença de tamanha gravidade, foi porque ele cometeu um crime de lesa majestade, que é um crime capital. Uma conspiração, um crime né? contra a coroa. Contra a coroa, conspiração. Contra a coroa imperial portuguesa. Isso foi em que ano, você sabe? Ele morreu em 1792, no dia 21 de abril. A sentença... Sim, aí a independência do Brasil, 1822. E 22. Bem mais adiante, como é isso? Foi depois disso. Bem depois disso, né? Foi depois disso. 1890, né, foi a independência, tanto que a gente teve a primeira Constituição em 1891. Eu acho que foi 1822, assim. Não? Isso. 22 foi a independência. Independência foi 22, né? 22. Datas eu sou ruim para guardar. A dele eu tive que ler muitas vezes para guardar. Mas a coroa levou muito daqui, né? Levou bastante. Muito e hoje ouro, temos muito outras minério. coroas, né, que levam mais. De outra forma, né? De outras maneiras. Coroas internas também. Também, né? Mas assim, o que eu estava falando, né? Para o direito hoje, o direito que a gente vê, o direito brasileiro, inclusive o direito penal... Ele teve direito à defesa, tudo? Teve um defensor público nomeado, né? Ele era uma pessoa pobre, ele não era rico. Dentista, não, era protética. Ele tinha deixado de ser dentista. Por isso a alcunha de Tiradentes. Ele teve a alcunha de Tiradentes porque ele aprendeu o ofício de dentista com o tio dele, tá? Após a morte dos pais. Mas ele não exercia muito a função. Ele aprendeu também farmácia, só que ele se dedicou muito à venda de produtos, né? Ele era mascate. E quando ele começou a
a mostrar esse perfil mais revolucionário, tiraram a licença dele de mascate. Então ele não podia vender nada, né? E assim, a opressão tributária imposta pela coroa portuguesa ao Brasil colônia era tanta, porque assim, Portugal queria o quê? Dinheiro, né? Ouro. E que assim, as Minas Gerais, né? A capitania das Minas Gerais, de Minas Gerais, era muito importante porque ali tinha muito ouro, né? Tinha muitos minérios, prata e diversos outros, pedras preciosas. Então, quando a produção começou a diminuir e Portugal queria dinheiro, eles fecharam os estabelecimentos comerciais. Ó, a partir de hoje você não vende mais tecido. Só pode se comprar tecido vindo de Portugal, porque eles tinham que levar dinheiro para lá para reconstruir, né, sob o argumento de que precisavam reconstruir Portugal por causa do terremoto que arrasou várias cidades. Agora é importante também ressaltar dentro da história aí do Tiradentes que essa Inconfidência Mineira seria uma forma ali de tornar Minas Gerais independente. Sim. Por isso a Inconfidência. Exatamente. Então, também é conhecido como Conjuração Mineira. Então é o que justamente prejudicaria a coroa portuguesa, eles se afastando ali, né? Eles conseguiriam ter ali um domínio, ter a sua própria república. Então, por isso, trouxe aí essa indignação, né? Porque até quem não conhece a história fica se perguntando até mesmo o motivo dele ter sido condenado dessa forma. Até porque foi uma morte exemplar. Bárbara, pra época, né? Eles fizeram isso para dar exemplo. Olha o que acontece com quem trai o Império. Agora, os outros que foram condenados também, você fala ali que pegaram uma sentença mais leve, outros foram perdoados, né? As dívidas quitadas. Outros sentenças mais leves, como só perdimento de bens, teve a fazenda perdida para a coroa, ou que aí quem tomava conta era o Marquês de Pombal, né, na época, ou o governador da capitania lá de Minas Gerais. Mas quem se lascou mesmo nessa história aí foi Tiradentes, que as histórias, né, os historiadores e pesquisadores de Tiradentes, os artigos publicados mais recentemente, demonstram que Tiradentes foi utilizado como um bode expiatório, né? Era o que tinha menor grau de instrução, o que tinha menor poder econômico. Então ele foi usado para essa manobra toda e ao final ele acabou levando toda a culpa. Agora quem é sabedora do assunto mesmo é Tonezinha, né? Que fez até um trabalho na escola sobre isso. Se eu soubesse que ela era tão boa em Tiradentes, ela estava falando e não eu. Muito remoto. Eu gostava de história, mas eu gostava mais de história geral. Se história, as coisas do Brasil me embananava tudo. Mas Tiradentes teve sua participação, ele foi importante. A Inconfidência Mineira realmente foi uma parte muito importante. Tanto que deflagrou depois, abriu os olhos dos Tanto brasileiros. que 30 anos depois o Brasil já era independente. Se torna independente. Porque levaram muito minério daqui, muito ouro. Porque, muito como você tudo. falou, era a Vila Rica, que hoje é Ouro Preto. Ali extraía muito minério, muito ouro. Inclusive é uma cidade muito interessante, né? Muito cidade bonita. Histórica. Muito bonita. Eu já estive lá. É bem interessante. Tem umas ladeiras lá, difícil de andar. Cansa, a gente sua pra caramba, ainda mais a gente que é gordinho. Mas é um lugar muito bonito, muito legal. Agora, será que esse pessoal mais jovem hoje, não sei, eles entendem essa participação desse acontecimento na nossa história? Será que eles entendem o que foi a Inconfidência Mineira? Toné, eu acho que não, por isso até que eu trouxe esse tema aqui. Na minha época de estudante primário, né, que aí a gente sempre falava de Tiradentes, quase todos os anos a gente falava disso, né, na escola. E assim, a cada ano a história era um pouquinho diferente, nunca era a mesma história, né. A gente falava e assim, tinham trabalhos sobre Tiradentes, sobre quem foi, o que foi a Inconfidência Mineira. Hoje eu não sei se tem assim a mesma força, o mesmo apelo que tinha na minha época, porque
Hoje a educação é diferente, né? Eu não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas assim, eu percebo que a educação hoje é completamente diferente. E outra coisa, Toné, a história mudou. Mudou A agora. história que eu aprendi não é a Nós história de aprendemos. hoje. Eu falei na É. escola primária que eu aprendi, que eu falo, nós passamos por essa matéria de história, isso tinha esse episódio de Tiradentes, a Inconfidência Mineira. Agora eu digo assim, 21 de abril é feriado, será que eles sabem por quê? Sabem Sim. que é de Tiradentes, Não, né? sabe que vai pra praia, peraí. Sabe que Não, vai pra praia, a vai tomar história- cachaça, botar o paredão lá, dançar, beber, tudo bem. Sabe que isso é importante. Ah, feriadão, dia de quê? Ah, dia de 21 de abril, dia de Tiradentes. Quem é Tiradentes? Ah, sei lá. Né? A história, quando a gente fala em relação à escola, à educação nos dias de hoje, ela é imutável no sentido de sempre existir. É um feriado nacional, nunca vai deixar de ser falado. Mas a Agora, gente tem que saber do passado pra gente saber o que a gente exatamente. tá fazendo Agora, agora. o que falta Isso é realmente importante. hoje também, fora ser falado em sala de aula, é uma educação expansiva, em que a gente consiga falar como a gente trouxe, você trouxe hoje. É importante ressaltar, até mesmo para quem não entende, para quem é algo vago ali, só aprende na sala de aula, falou quem é Tiradentes, morreu executado, a Inconfidência Mineira foi algo importante, despertou ali para a proclamação da República, mas e aí? Aí não aprofunda. Então, talvez o que pode acontecer e faltar nos dias de hoje é isso, esse aprofundamento. Porque com essa questão de tecnologia, com essa modernidade que a gente vê hoje, os jovens têm mais interesse em ficar ali nas redes sociais do que aprender o que realmente precisa, né? O que vai mudar, o que vai... Até porque a gente precisa ter, nos dias de hoje, voltar a ter os nossos jovens ali estudando de fato, né? Antigamente, para você aprender sobre um assunto, você ia em diversos livros, ia a bibliotecas e você tinha que Biblioteca, estudar. enciclopédia, A enciclopédia, a Barça. Eu tenho A a Delta Barça. Larousse. Tinha que estudar, A Delta Larousse que meu procurava. pai comprou com a maior dificuldade, mantenho até hoje. Exatamente. Um monte de Toné, jeito, e o tá? almanac abriu, que tinha todo O almanac ano. tinha tudo. Você nem sabe o que é isso, Não velho. conhecia esse almanac. O almanac era um livro dessa espessura, assim, 1000 páginas, dizendo tudo o que aconteceu no ano passado. Né? Então, é tudo no ano passado. Hoje, a gente tem o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã. Né? Na época, a gente estudava sempre o passado. Eu percebo assim, Pérola, pegando aí o que você falou. A informação hoje ela é disponível demais. Então a gente está criando... É facilitada, né? É muito fácil. Mas é superficial. Então, Superficial. exatamente isso que eu vou falar. Muito superficial. A gente... dificilmente você vê uma criança, né? Uma pessoa abaixo de 20 anos que tem algum conhecimento profundo em alguma coisa. Ele tem conhecimento raso e superficial de um monte de coisas, mas ele não conhece nenhuma delas a fundo. Ó, quer ver uma coisa? É um vestibular, eu não gosto muito para escolha. Aí você... Tiradentes foi o quê? Alferes foi um estudante, foi o quê? Fazia parte do PCC. Aí você vai, chuta, escolhe lá e bota. É assim as provas hoje. Eu não sei se esse do Enem se é assim. Então, é fácil. Bota lá A, B, C, D, você escolhe assim. Abra o quê? Advogado, médico, é o quê? Historiador. Historiador. Bota o quê? Estudante. Aí você chuta, ele tem cara mais de que? Se botar a sua fisionomia, não, ele tem cara meio de advogado, aí bota lá. Você não se aprofunda, não sabe a história de água, nada. Isso é terrível. Isso. Inclusive, tem um termo jogo, novo. né? Tem um termo novo agora, não sei se vocês estão familiarizados com ele, é o cérebro podre. Já ouviu falar nisso? Então, o cérebro podre foi o termo, a expressão do ano por um... Eu posso até ver aqui depois, é uma das mais um dos mais respeitados dicionários, né? E o que significa? Que são aquelas pessoas, tá? Normalmente pessoas mais jovens, que têm um conhecimento superficial sobre as coisas. Não consegue se aprofundar em absolutamente nada. Esse aí é o chamado cérebro podre. Eu vou até ver, Toné, porque um dia desse eu tava como... Eu tenho filho pequeno,
Para mim, essa questão de hoje em dia, celular é para uma o questão estudante, importante. tudo é muito fácil. Você vai no Google, você vê tudo. Você acha Como eu tô indo aqui, viu, pessoal? Você não precisa ir para uma biblioteca, né? Não é o que você falou aí, né? Ó, cérebro podre é uma expressão que se refere à deterioração mental. Presta atenção na profundidade disso. Cérebro podre é uma expressão que se refere à deterioração mental causada pelo consumo excessivo de conteúdos superficiais e pouco desafiadores. Foi eleita a palavra do ano de 2024 pelo dicionário Oxford. Ou seja, a gente tem pessoas... conteúdos fúteis. Pois é. Infelizmente, Então você enche sua cabeça só de porcaria. E a gente luta contra isso na nossa própria casa. É muito bom, às vezes você tá de bobeira, ver um Instagram, um monte de coisa para te dar risada, mas aquilo não te acrescenta muita coisa. Eu acho que você pode sim ter esse tempo pro ócio, para deixar o seu cérebro, né, fluir, vagar. Mas a gente precisa... E o pior é a velocidade disso. Você vê aqui, já não serve mais, a coisa ruim já foi de ontem, já não funciona mais. Então você não entende do passado, você não sabe de nada, não fixa nada. Muito rápido. Vou aqui, já vi, foi ontem, hoje já passou, hoje é outro dia. Foi terça, foi segunda, não quer mais. E assim, as informações que essas crianças e adolescentes veem na internet, que determinadas pessoas produzem vídeos, para aquela pessoa, para aquela criança, para aquele adolescente, aquela pessoa é uma autoridade. Então, quando ele fala, um carro de Fórmula 1 pode chegar a 1 milhão de quilômetros por hora, ele acaba acreditando. Porque o conteúdo é tão ruim, e ele está acostumado a ver tanta coisa e só passar por aquilo superficialmente... E a avalanche de informações ruins. Sim. É uma avalanche, é muita informação. Então, meu filho, um dia desse, o menorzinho, o caçula, veio falar que Quantos um piloto anos? Esse tem 11. Ele veio falar que um piloto de Fórmula 1 sofreu uma força G, né, que foi exercida sobre ele numa batida de 254 G. Meu filho, é impossível. Ninguém sobrevive a 254 G. Aí ele, filho, sabe o que é um G? É uma gravidade. Né? Papai aqui pesa 100 quilos. Se o papai tiver uma pressão de 10 G, o papai vai pesar 1000 quilos. Se o papai tiver uma pressão de 100 G, o papai vai pesar, rapaz, é muita coisa, né? 10 mil quilos, eu vou pesar 20 toneladas. Se eu tiver uma pressão de 200 G, eu vou pesar 20 toneladas. Você acha que meu corpo vai aguentar isso? Não sobrevive. Não, eu vou implodir em mim mesmo. Aí ele ficou assim... Aí foi lá, pesquisou de novo, aí me mostrou o cara falando. Aqui, pai, 200... Cara, mas, meu filho, é impossível, não existe isso. Você tem que aprofundar, você tem que estudar, procurar outras fontes de informação, e não essa que esse rapaz está falando. Bom, estamos chegando ao fim. Hoje não trouxemos nenhum tema relevante sobre o direito, mas trouxemos um tema relevante para a construção da sociedade brasileira, para a construção da República Brasileira, e República esta que evoluiu e chegou até hoje, uma república democrática, um Estado democrático de direito. Tiradentes, certo ou não, mártir ou não, seja lá o que for, contribuiu ativamente para esta sociedade, para esse Brasil que nós temos. E vamos fazer dele cada dia melhor, e contem comigo e com a TVI News para isso. Muito obrigado pela sua audiência, Pérola, obrigado. Você, eu vi que conhece bastante de história também. Toné, que já enforcou, inclusive, um Tiradentes em sala. Na sala de aula. Quase que eu levava pau. Tonézinha é cruel. Passar. Bom, os alunos deram muita risada, mas... Tá, muito obrigado pela sua audiência. Quarta que vem estaremos aqui novamente. Bom feriado, cuidado nas estradas, vai devagarzinho, verifica os freios do carro, faz aquela revisãozinha básica para você viajar com tranquilidade. Documentação, porque tem uma operação Semana Santa aí, estão vendo tudo, né? Os documentos estão em dia. E se beber, não dirija, viu? Se beber, não dirija, a vida vale muito. Um beijo para você, fica com Deus.
Olha, de volta aqui com vocês e já quero iniciar os nossos destaques do dia. As prefeituras, então, estão disponibilizando, começaram a disponibilizar os kits para a Semana Santa, né? Os kits alimentícios que trazem aí, além do peixe, o dendê, para fazer aquela moqueca gostosa na Sexta-feira Santa, então. Já estão disponibilizando pelas cidades. Aqui em Itabuna não foi diferente. O kit tinha ali contendo, então, o peixe, feijão, arroz, uma caixinha do bombom garoto também, para adoçar, alegrar um pouco mais dessas famílias, a Sexta-feira Santa. E também Dendê, leite de coco. Continha o dendê, o leite de coco, tudo ali, então, para conseguir fazer essa moqueca. A moqueca, então, da Semana Santa. E tem um assunto aí contendo, coloca as imagens pra gente também, Cássio. Essas pessoas, elas recebiam ali, além do cadastro que foi feito com 15 dias de antecedência, essas pessoas recebiam também fichas com a coloração. Cada ficha contendo ali uma cor azul, tipo rosa, um voucher, preto, né? branco. Essas fichas, elas diziam o local em que você poderia retirar, então, o seu kit alimentício para a Semana Santa de acordo com o seu bairro. Ou seja, quem era morador de X bairro, mais próximo ali a uma escola, uma quadra, estaria, então, indo até esse local para fazer a retirada. Diversas famílias aqui do nosso município também receberam esse kit alimentício que ajuda aí, né, a ter comida Foram na mesa. 45 mil quilos de peixe. As famílias com alimento na mesa, uma Semana Santa, então, aí pelo 5º ano consecutivo, pelo menos aqui em Itabuna, as famílias recebendo aí a ficha, o voucher de peixe na mesa, o que era uma alegria também para quem recebe, sabe que vai ter o alimento aí, olha, garantido nessa Sexta-feira Santa, um dia importante para todos nós. Agora, um outro fato também é que nessas filas ali, o calor extremo que estava, né, Toné, acabou elevando os ânimos Teve também confusão, teve. de algumas pessoas presentes. O calor, eu acho que dá uma esquentada ali, Toné, dá uma agitada na galera, e a galera acabou, então, perdendo ali a cabeça, e acabou acontecendo também em uma dessas filas aqui em Itabuna, um tipo de discussão entre algumas pessoas ali e também com as pessoas responsáveis pela entrega. Então, esse foi o momento que aconteceu aqui em nossa cidade também ontem. Para além dessa entrega aí, muitos peixinhos nas mesas dessas famílias que merecem e que precisam, né, desse alimento. Então, os nossos parabéns aí por essa entrega, nada mais que justo, nada mais do que merecido que a população tem por direito, porém foi uma entrega, sim, muito justa, mas agora que seja montado aí de uma forma que essas pessoas não precisem estar nessas filas aí por longas horas, porque são diversos Tem gente colégios que chega aqui. de madrugada, 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, já que tinha gente loucura. circulando na cidade, na terça-feira, gente, 3 horas da manhã, pelo amor de Deus, para conseguir pegar o alimento. Então, assim, são filas quilométricas. Primeiro você tem que se cadastrar, entendeu, Pero? Você tem que se Isso. cadastrar, não é? Depois Faz o desse cadastro que você cadastro. vai receber o voucher para depois você ir pegar o produto. Depois você vai até o local. Lá no voucher contém, né, a corzinha, e cada corzinha dessa tem o nome do local que você vai fazer a retirada. Por exemplo, a Vila Olímpica ali tinha uma fila quilométrica, assim, dobrava a Vila Olímpica, era um voucherzinho azul. Então, quem recebesse aquele voucher azul provavelmente era morador ali de bairros próximos à Vila Olímpica e faziam a retirada aqui, né? Para não precisar também, né, sair do São Caetano e vir para o Califórnia para fazer a retirada. Então, isso aí de fato foi uma logística combinada, mas que precisa, né, pegar ali e fazer uma distribuição melhor em outras escolas também, para quem é ali de Jaçanã, Califórnia. Enfim, as pessoas estavam fazendo uma confusão aí, muita gente, e acaba que são muitos bairros contemplados em uma escola só, em um ginásio só, e aí precisa o quê? Sair de casa 3 horas da manhã para chegar ali e fazer a sua retirada a tempo. E até porque, né, tem gente que trabalha, então não dá para ficar ali na fila só esperando o peixe. O peixinho é bom, é gostoso, mas os outros dias da semana existem. E aí a galera precisa ter o quê? O alimento na mesa também. Então tem que trabalhar, tem que levar menino para a escola. E aí dificulta essa fila quilométrica, né? Que acabou acontecendo aí essas discussões, um quebra-pau, uma confusão de fato, Tonezinha.
Eu quero falar aqui sobre essa questão das casas, cidades acolhedoras, que agora que é uma novidade que está chegando aqui em Itabuna, através da Secretaria, é um programa, diga-se de passagem, do governo federal, mas está chegando aqui em Itabuna através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza. O que a gente não entende é que aqui tem migrantes, é para atender migrantes, refugiados e apátridas. Aqui tem cerca de 52 migrantes, e sua maioria, aliás não, todos, são da Venezuela, no país aqui vizinho, que é governado pelo ditador, o Nicolás Maduro. Agora, Itabuna formalizou a adesão à rede de cidades acolhedoras para migrantes, refugiados e apátridas, através do Ministério da Justiça e Segurança Pública. É um tipo de um fórum colaborativo de livre adesão para gestores municipais, que se propõem a praticar ações para pessoas migrantes, refugiados, etc. O governo federal pretende, com isso, fomentar o direito a cidades mais justas, inclusivas, democráticas e sustentáveis para esta população. Inicialmente, além de Itabuna, no estado da Bahia, outros 30 municípios poderão aderir à Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, que envolve ainda parcerias com a sociedade civil, universidades, órgãos públicos, organismos internacionais e iniciativa privada. Agora, o que eu quero falar aqui, fazer uma abordagem, é sobre essa situação. Esses imigrantes estão sendo bem atendidos aqui. Aqui em Itabuna são cerca de 52 migrantes que vieram da Venezuela. Eles estavam primeiro, ficaram no bairro, no São Judas, depois no Centro Pop, e por último numa escola que estava lá desativada da Mangabinha, uma escola da rede municipal, e que teve uma confusão séria lá, que entre eles, que um chegou a ferir o outro com a faca. Então foi muito ruim, uma situação difícil, e os próprios moradores reclamaram do jeito que eles estavam morando ali, sem nenhuma higiene, muitos violentos, brigavam muito, famílias lá entre eles, saía briga, porrada, muitas crianças, e reclamando, pedindo toda hora, na porta em porta, pedindo comida. Agora, o governo federal tem uma verba só para esse tipo de situação. Não sei se está chegando aqui. E o município também entra aí, segundo eu soube, com 80 mil reais para ajudar a alimentação e outras coisas, saúde, não sei o quê. Mas esse tipo de imigrantes, eles também estão amparados pelo governo federal. Vai ter direito a Bolsa Família, Auxílio Gás. Eu não sei como é. Se a gente não está podendo com os daqui, como é que vai atender os de fora? Não vamos praticar isso aí, um ato desumano. Não atendê-los é impossível. Se eles fugiram de lá, porque o regime de lá é ruim. É ditatorial, lá é um louco, então vieram para cá. Fugiram do seu país, vieram para cá em busca de amparo, de proteção. E aqui o governo tem realmente ações sociais destinadas a esse tipo de refugiados e de imigrantes. Só que muitas vezes não está atendendo. Não estão, apesar de ser só 52 aqui, mas claro que tem demandas, precisa de atenção de saúde, precisa de alimentação, precisa de roupa, precisa de um teto para eles ficarem abrigados, porque nesses lugares que eles estão são abrigos provisórios. Não sei como é que o pessoal da Secretaria de Promoção Social tem que vir aqui explicar como é que eles estão sendo assistidos. E agora, a partir dessa adesão à Rede Nacional de Cidades Acolhedoras, eles vão ter direito a mais verbas, mais benefícios. Como é que isso vai funcionar? Se a gente se dispôs a recebê-los, a gente tem que tratar bem e assistir. Pérola. Olha, a gente sabe que a situação de Itabuna até o momento era constrangedora, de fato, em ver ainda essas tem pessoas. Muita gente no semáforo. Eu passei agora, tinha uma senhora idosa com uma placazinha, um cartaz. Exato, tudo, eles misturam a língua deles lá, castelhano com a língua portuguesa, uma confusão. Pedindo para meu filho tá sem leite, não sei o quê. Sim, pedindo dinheiro. Isso é feio. Então, e cadê as as crianças? verbas?
Se o município está atendendo, não crianças precisa essas dormindo na pessoas estar no rua, semáforo pedindo dinheiro, um gente. estado muito delicado, uma situação muito difícil, de fato. A gente observa pelas ruas aqui da cidade, as crianças dormindo no chão, passando ali pelas Aí, horas às vezes, de... pra gente ficar, sei lá, pra gente se comover, levam crianças de colo pra pedir dinheiro, pedir isso, pra aquilo, pedir um pão, pedir um leite. Exato. É Agora, triste, é tem desumano, realmente, e é realmente uma situação de humilhante. Agora muito, tem um muito ponto humilhação. também nisso tudo, Toné, que é o seguinte: a prefeitura, no âmbito social, a Secretaria Social, ela também fornece ali alimentação e até mesmo um abrigo para essas famílias. Muitas dessas famílias que têm acesso a esse abrigo com alimentação, água, tudo bonitinho, muitas dessas famílias não ficam lá. Saem de lá e até mesmo as que ficam deixam o estado do local ali insalubre, sujo, sabe? Aquele estado Sem imundo higienização nenhuma. que não dá para conviver ali dentro nesse ambiente. Aí quem é mais limpinho, quem tem noção do espaço, quem tem noção de conviver ali em espaço, acaba até saindo desses locais. Então, existem os dois pontos. A cidade, de fato, com assistência social, fornece até um local, sim, de abrigo. Claro que, para essa quantidade de pessoas que vêm refugiada de lá, não dá para ficar todo mundo só em uma casa. Embora a casa seja grande, Só as tem famílias que algumas têm costumes todos comodidades. diferentes, né? Tem Mas criança, é tudo leva difícil. sempre a um conflito, né? Exatamente, é difícil, é complicado para manter esse tanto de gente em uma casa só. Mas, por outro lado, existe. Eles, apesar de terem, muitos deles, apesar de terem esse local para se abrigar de sol, chuva, se alimentar, De tomar estarem banho, recebendo benefícios. e de receberem o benefício, vai para as ruas pedir comida, vai para as ruas fazer, né, essa balbúrdia, porque de fato se torna uma balbúrdia. Acaba que os carros passam ali, tem gente que não tem paciência e não tem respeito, aí eles estão no sinal, joga o carro em cima, eles correm, e criança pelo meio. Então, assim, fica difícil também, né? Eu acredito que Itabuna pode, sim, vir a ser essa casa-abrigo, essa cidade-abrigo. Cidades acolhedoras. Pode se tornar esse local que traz esse aconchego e dá esse Porque vai suporte ter verba de para vida. isso. Vai ter verba pra Exatamente, isso. porque vai vir uma verba. Agora, essas pessoas também precisam passar ali por um processo agora de conscientização, ou seja, assistência social fazer um amparo Tem que melhor. fazer uma triagem, né? Para ver Fazer a um real amparo. necessidade de cada. Quantas Isso. famílias tem, quantas crianças tem cada entender, né? família, tem pai, mãe, tudo direitinho, se tem muitos idosos, se tem mulheres solteiras, se tem homens solteiros, tem que fazer uma triagem Exatamente, para saber o que vai necessidade de fazer cada um. agora. Porque é complicado, né? De fato, essas famílias terem até esse apoio e, infelizmente, não ficarem lá na casa, no lar. E as crianças expostas aí na rua, né, Tona? Em situação de rua, é assim, desumano a gente ver a situação deles, mas é uma forma deles até mesmo sobreviverem, né? Vindo desses países com a ditadura, com esse sofrimento. E falando nisso, a ex-primeira-dama do Peru também está chegando aqui no Brasil, hein? Nessa manhã, por volta ali de 12:30, ela chega aqui pelo avião Um da avião FAB. da FAB, né? O avião da FAB vai trazer, então, ela bonitona aqui Ela pro ia Brasil. ser presa, né? Aí ela se refugiou na embaixada. O marido né? foi preso. Ela o correu marido para a já foi embaixada preso. e pronto, ninguém pode tirar ela de Aí lá. a gente abraça, né? O Brasil é uma mãe. A gente costuma falar isso sempre. O Brasil é uma mãe, abraça todo mundo, vai acolhendo. Agora vai um brasileiro lá. Vai um brasileiro pro exterior. Nessa situação, o bicho pega, hein? O negócio fica sério. A gente observa até mesmo pelos brasileiros que saem daqui para trabalhar e é uma confusão. Tanta burocracia, mas quando é para vir para cá, a gente acaba aí... Abre as portas. As porteiras estão abertas. Chega quem quer, entra e se repatriota aqui em nosso país. E é legal, é bom por um lado, porque muitas pessoas saem fugidas, né? Vêm se refugiar aqui em uma situação realmente de vulnerabilidade. Agora outras não. Outras vêm aí por essa famosa descaração, né, Geralmente Toné? é situação política, né? No caso dos venezuelanos mesmo, que eles ficam mais na região norte, Rondônia, para lá, no Acre, de lá para cima. Então, que faz fronteira com o Brasil. Então, são milhares, parece que é mais de 500 por dia que atravessam a fronteira procurando abrigo no Brasil. Então, o Brasil tem que resolver isso. Vai ficar com essas pessoas, porque o governo de Maduro agora, ele foi reeleito, porque ele faz aquela fraude das eleições, vai ficar mais 5 ou 6 anos no poder, então essas pessoas vão ter que ficar aqui, provisório não sei, vão ter que ficar aqui até ver qual é a situação que vai ficar a Venezuela, né? Porque geralmente fogem de um regime político.
a sua maioria. Ou então, até não só o regime político, mas também a questão social. Não tem dinheiro para nada, não tem dinheiro para comida, não tem onde morar, às vezes ficam na rua, abandonados, sem teto. Não é só aqui no Brasil que tem sem teto, não. Nesses lugares aí da América Latina, em muitos lugares tem também pessoas sem teto, que não tem onde morar, que vivem realmente em um estado de vulnerabilidade social muito ruim. Agora, o Brasil tem tudo para abrigar essas pessoas, né? Aqui tem Bolsa Família, Vale Gás, Vale Alimentação, Bolsa Escola. Pode vir que Minha Casa Minha Vida, aqui tem tudo. Esses benefícios ninguém tira, né? Pérola. Olha, uma outra notícia que eu quero trazer aqui para vocês é que o teto de uma escola municipal em Itaparica, acabou então desabando e diversas crianças ficaram feridas, foram atendidas, levadas ao hospital. Era um dia normal ali, o teto desabou e acabou ferindo aí muitas crianças. O SAMU ele foi acionado, chegou ali logo depressa, logo que aconteceu esse desabamento, e as crianças foram atendidas, levadas até as unidades de saúde. A escola ela fica localizada, então, na rua Lomanto Júnior, é a Escola Municipal Perolina Gonçalves da Cruz, na ilha de Itaparica. Isso aí aconteceu, então, na tarde de ontem, ali por volta das 16 horas. As crianças estavam ali no horário normal de aula, todas em sala, quando acontece, então, esse desabamento. As informações preliminares, então, é de que essa turma estava ali em aula, uma aula normal, já tinham voltado do intervalo, quando então aconteceu esse acidente. Ao menos 10 crianças ficaram ali gravemente feridas, porém foram levadas aí depressa aos hospitais, estão passando agora por atendimento, estão todas estáveis, né? É um susto e tanto, imagina, Toné, a gente em casa, o pai em casa, a mãe em casa, descobre que o teto da escola desaba. Esses gestores não dão bola nenhuma para a educação, nenhuma. Aqui mesmo já caiu o muro de escola, tem escolas ainda abandonadas. Agora gastam a verba da educação é muito grande, tem recurso. E por que não utiliza? Você está colocando ali em perigo milhares de crianças. Você não tem uma estrutura adequada, segura para seu filho estudar? Só porque é rede pública tem que ser amiguete, tem que ser porcaria? Não, pelo contrário. Tem que ser uma coisa bem segura. Sempre tem verba para isso. E verba grande, não é pequena não. São recursos do Fundef, recursos da educação, são altíssimos. Então tem que cuidar da estrutura, não só realmente da metodologia da coisa da escola, mas dos professores também, que também tem que ser bem pagos, mas você tem que estudar da estrutura física, do local onde as crianças vão estudar. Exatamente. Aconteceu inclusive aqui em nossa cidade também, né? Teto de escola já desabou, muro. E assim, a gente sabe que a educação... O muro atingiu uma pessoa, não foi? Atingiu. Agora, Toné, a educação não pode ter, né, essa estrutura sucateada. A gente sabe que está lidando ali com vidas. Mas tem verba, e muito. Infelizmente, muito parece que não entra, né, Toné? E a gente que tem que acordar para isso, né? A população que precisa cobrar. A gente precisa falar. Os pais, olha, uma criança, Toné, em sala de aula estudando 4 horas da tarde, pós-intervalo, volta e desaba um teto. E a forma que o teto desabou não foi um pedacinho, não. Foi todo. 12 ou 15 pessoas que foram feridas. 10 crianças. 10 crianças ficaram feridas. E dentre as 10 crianças, muitas delas ficaram ali gravemente feridas. Então, assim, é um estado que realmente preocupa. E agora, como é que manda filho para a escola depois de um susto desse? E se esse acidente tivesse sido algo fatal? E aí, Toné? O que acontece? O pai já é uma coisa ruim, imagine fatal. Fatal como? Isso aí é negligência do Estado. É difícil, é complicado. Que eu falo Estado como num sentido bem amplo, gente, tá entendendo? Porque foi uma escola da rede municipal, né? Isso. Foi uma escola municipal. E assim, é difícil, né, Toné? A gente sabe que as escolas precisam ter esse ambiente acolhedor, passar segurança, além de tudo, para esses alunos, mas que, infelizmente, as obras continuam aí sucateadas e acontece dessa forma, né? Que na cidade aconteceu já também,
2 escolas, uma desabou o teto, a outra o muro, e as nossas crianças que ficam reféns dessa balbúrdia toda. Olha, um outro assunto que eu quero falar com vocês é sobre o caso Bruno Henrique, Tonezinha. Aquele jogador, o atacante lá do Flamengo, então. Ele está sendo indiciado juntamente com sua irmã e também a cunhada e a prima. Eles estão sendo indiciados aí porque ele teria forçado um cartão vermelho no jogo do Brasileirão de 2023, para favorecer então ali os apostadores. A gente sabe que essas casas aí de apostas que envolvem times de futebol, já está acontecendo uma investigação rigorosa. Dentre os jogadores aí que estão sendo investigados, está o atacante Bruno Henrique e também o Lucas Paquetá. Eu trouxe aqui para vocês, tinha falado já sobre o caso do Paquetá, que também estava sendo indiciado. Então, Bruno Henrique, ele foi indiciado aí pela Polícia Federal e agora ele irá responder por fraude em competição esportiva. Ele teria forçado aí esse cartão em uma partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro do ano de 2023. No ano ali que aconteceu essa situação, ficou em aberto. Ninguém iniciou a investigação, mas agora volta à tona então essa questão do cartão. Esse jogo foi em novembro, então, de 2023, e agora ele está sendo aí Tá havendo muita manipulação de resultados, né? Em jogos. Tem que acordar para isso. A CBF tá fazendo o quê? Ou faz parte? Ninguém sabe, né? Faz parte do jogo. É complicado, né? Porque assim, Toné, não é o primeiro, não vai ser o último. A gente espera que a situação ela amenize ou se resolva, né? Então agora a Polícia Federal está à frente das investigações, irá fazer aí, né, essa investigação a fundo, porque tem muitos outros jogadores aí também para cair. A gente sabe que tem essa forçação de cartão amarelo, expulsão, tem gol contra, gol a favor. Enfim, uma confusão de fato. A CBF precisa controlar tudo isso, porque já está virando aí uma bagunça, né? Se isso foi em 2023 e achou agora, Nem imagine. bagunça, é escândalo, né? Escandaloso já. Imagine, Toné, é uma polêmica E tanto. envolve muito dinheiro, viu, Pérola? Se engane não, que é muita grana. Muito! Claro, Muita eles iam grana. se vender assim, Toné. Um jogador desse ia se vender assim? Claro que não. O negócio ali é bom. E essas casas de aposta, inclusive, elas fazem ali... Por exemplo, você aposta que o Bruno Henrique ou o time do Bruno Henrique, o Flamengo, ele vai ser campeão. Quanto? 1-2, 1 não sei quanto. Enfim, o que vai acontecer ali? Quando o time está começando a perder ou o time está começando a demonstrar que tem chances a ganhar, e já tem ali, né, uma médiazinha feita. O que acontece? Esses grupos de apostas, essas casas de apostas, elas fazem o seguinte, te oferecem dinheiro para você sair da aposta. E aí é nesse momento que o jogador entra. Aí o jogador vai lá, faz, né, a balbúrdia ali em campo, polemiza e aí recebe cartão amarelo, recebe cartão vermelho. Você já apostou seu dinheiro fica. Mas ele antes estava demonstrando que tinha a chance do time perder e tal. Então você, não, vou deixar, eu tenho para ganhar, não, vou tirar. Teve uma lei aí agora, o governo agora brecou aí essa questão de apostas. O pessoal que recebe Bolsa Família não pode mais fazer aposta, pegar o dinheiro e jogar, investir em jogos de azar. É brincadeira, né? Além de receber o dinheiro de graça, ainda vai jogar, ainda vai apostar. Pois é. Eu quero falar ainda sobre outra abordagem aqui, que eu falei, aqui acho que foi na segunda-feira, sobre a questão... Lembra que eu falei sobre os portões que os milicianos estavam fazendo num lugar chamado Rio das Pedras, no Rio, que eles fizeram os portões para proibir a pessoa, os moradores de entrarem nas ruas para ter acesso às casas, né? Dele onde eles moram. Tinha direito à chave, mas tinha que pagar a chave para ter acesso. Então, a polícia agora agiu rápido. Já tinham 15 portões e eles queriam chegar a 80, os milicianos. A polícia chegou lá, mandou derrubar tudo. Gostei, aí a polícia do Rio agora agiu rápido. Mas rápido, agora não sei se é tão rápido. Porque você para construir 15 portões não é da noite pro dia. Chegou ali, olha 15 hoje, a gente vai construir 15 hoje. Amanhã mais 15, é assim, é rápido. Demorou para tomar uma atitude. Mas tomaram.
Então, acabou essa festa. Mandaram derrubar tudo. A polícia mandou derrubar todos os 15 portões, não tem que pagar nada. Você pagar para chegar na sua rua, que isso? Botar um portão. Gente, ó, a bandidagem aqui é criativa, viu? Além de você ter que pagar caro pelo gatonete para você ter direito à internet, e eles estão botando o pessoal para fora. Estão botando o pessoal para descer a escada, incendiando poste, os cabos, tudo da rede de internet oficial não, para o pessoal das empresas privadas que operam com a internet. Eles estão mandando queimar tudo, porque tem que ser o gatonete deles, tem que pagar a taxa a eles. O Brasil tem que ser estudado. Olha, outro assunto que eu vou voltar aqui a falar, aí fico falaram para mim, você está pegando muito no pé da ministra da Cultura. A Margareth Menezes. Não é pegar no pé, mas ela tá fazendo muita besteira. Ela é mais cantora do que ministra. Recebeu 640 mil lá de dinheiro para cantar nos carnavais de Fortaleza e de Salvador. Verba pública. Foi o governo, em Salvador foi o governo do estado e em Fortaleza foi a prefeitura. Mas o uso de recurso público. Ela pediu férias. Diz que quando está em férias o ministro pode ganhar dinheiro com o que ele quiser. Eu não sei. Não, o pessoal que tá pedindo satisfação e pedindo que o Tribunal de Contas investigue isso, investigue a ministra, quer todos os detalhes. Quer saber tudo direitinho, que não pode fazer isso. Ela ocupa um cargo público, ela não pode estar recebendo dinheiro público para cantar. O que é isso? Não basta que ela ganhe quase 45 mil por mês, é brincadeira. Eu acho que a audiência dela estava marcada para hoje, quarta-feira, dia 16, às 10 horas. Foram 2 requerimentos. Um do líder da oposição da Câmara dos Deputados, que é o Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, sobre 2 assuntos que pediu a convocação de Margareth. Essa convocação foi convertida em convite. Manobra lá da base governista, transformada em convite, explicando que convocação você é obrigado a ir, não pode recusar, a não ser por motivo de saúde. Mas com um convite, você vai se você quiser, é do seu agrado. Se você não quiser ir, você ignora. Não vai, não vou, não tô afim, acabou. Ela tem que explicar também uma questão sobre a Comissão de Cultura. É um tal de Comitê de Cultura que tem nada menos que uma verba de mais de 50 milhões. Esse comitê de cultura para promover ações de cultura em vários estados do país, em várias cidades. E esse pessoal que está trabalhando nisso, esses produtores, o pessoal diz que é gente tudo ligado ao governo do PT e que estão ganhando dinheiro e não estão fazendo nada. E ela não está prestando contas. O ministério que ela preside, o Ministério da Cultura, não está prestando conta disso que esses comitês estão fazendo, quais são as ações, porque tem dinheiro público envolvido. Então tem que se explicar. O uso da verba pública estadual e municipal para contratar a ministra da Cultura contrariou o entendimento da Comissão de Ética Pública da Presidência da República. O órgão colegiado entendeu que Margareth Menezes deveria se abster de receber remuneração, vantagens ou benefícios dos entes públicos de qualquer esfera do poder. Nesse meio tempo o órgão já mudou o posicionamento, né? Então é convite. Ela hoje já deve estar prestando esclarecimento lá na Câmara Federal, que era às 10 horas, a audiência estava marcada para ela se explicar. Esse dinheiro que ela recebeu, essa verba, 640 mil, é um bom dinheiro. Mas muito antes desse dinheiro, ela já estava se apresentando. Ela se apresentou como convidada lá de Carlinhos Brau, lá no como é? É Gueto, não sei. Gueto, como é o nome do Gueto Centro? Como é? Aquele espaço que Carlinhos tem. É Gueto. Gueto Center, como é? Uma coisa assim. Não, Gueto é alguma coisa, mas é Gueto. É por aí. Ela se apresentou como convidada de Carlinhos Brau lá e ganhou dinheiro também. Agora, Carlinhos Brau também recebendo verbas públicas. Eu só sei dizer que esses artistas ganham muito dinheiro. Mas ela agora ela é ministra, então ela saia. Do ministro vai ser cantora. Vai seguir sua carreira artística. Ela vai seguir sua carreira artística. Ela é artista, tudo bem, vai ganhar seu dinheiro, ninguém impede. E ter direito à verba pública tem direito também. Agora, ela não pode ganhar de 2 senhores. Tá ganhando como cantora, né? E tá ganhando como ministra. Ela pertence a um ente público, não pode receber verba federal. Ou verba municipal, que seja estadual, como ela tá recebendo. Foram 640 mil que ela embolsou.
Pérola. Olha, Tonezinha, eu quero voltar aqui com a atualização de um caso que eu exibi ontem também sobre o caso da Sara Mariano. Esse caso aconteceu no ano de 2023, em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Ela era uma cantora gospel, casada com o pastor Ederlan, e ela foi vítima aí de um plano macabro, um crime bárbaro, hediondo, onde pessoas, membros dessa mesma igreja, eles fizeram parte, então, dessa trama para tirar a vida ali de Sara Mariano. Ontem aconteceu, então, o julgamento em júri popular de um dos suspeitos, que foi o motorista, então, que conduziu ali a Sara Mariano Freitas até o local do crime, onde ela foi carbonizada, né? E depois foi encontrada ali, já sem vida, em um estado de decomposição. Então, ele foi a júri popular ontem, então, né? Ele foi condenado a 20 anos de prisão. Um outro fato também de atualização sobre esse caso é que o bispo Zadok, que era um ali dos suspeitos, ele havia então conversado ali com uma dessas pessoas que eram amigos da igreja, e ele então confessou ter matado uma pessoa. Ele falou com o Davi que ontem prestou depoimento ali durante esse júri popular condenando o Gideão, e ele agora fala sobre ter matado uma pessoa, esse bispo Zadok, que teria participado. Então foi uma trama diabólica ali que envolvia a Sara Mariano, uma cantora gospel que havia sido chamada para cantar em uma igreja, Toné, quando de repente ela foi encontrada sem vida. Ela teria sido chamada para cantar nessa igreja. Ela morreu na igreja? Mataram ela na igreja? Não, não, ela foi chamada para cantar em uma igreja próxima à cidade dela ali, né? Próxima a Camaçari. Então ela morava em Dias d'Ávila e iria cantar em Camaçari. Esse motorista de aplicativo já era conhecido do marido dela, o Ederlan, o pastor da igreja. E aí o que acontece nessa trama diabólica? Eles planejam ali tirar então a vida da Sara, e o motorista, que é o Gideão, ele quem leva a Sara Mariano até o local do crime em Camaçari, uma zona de mata. A Sara, então, foi morta ali de uma forma brutal e teve o seu corpo carbonizado também para que ninguém conseguisse identificá-la. E o Ederlan, né, fez a maior ceninha, a maior cena, um ator de novela, hein? A Globo tá perdendo ele. Sinto aqui dizer, mas estão perdendo ele. Ele chorava, ele gritava, ele clamava por justiça. Eu quero a minha esposa, eu preciso de resposta. Cobrava as autoridades, quando, na verdade, ele foi o mentor. A Sara Mariano já vinha de um caso ali de violência doméstica, não uma, não duas, não três, diversas vezes. A Sara Mariano foi vítima aí, então, do Ederlan, que era o pastor dessa igreja em Dias d'Ávila, e que agora a trama macabra ela está aí sendo investigada e estão caindo um por um, né? Cada suspeito, cada elemento ali que esteve envolvido nesse caso da Sara Mariano. É uma vitória para a família, né? Saber que ao menos os envolvidos estão agora sendo julgados aí pela justiça, e a gente espera que morfem na cadeia, né, Toné? Que passem aí bastante tempo. Porque esses 20 anos era para ser 40, hein? Era para ser 40, porque ainda vem aquela questão de dentro do presídio tem bom comportamento, isso e aquilo, e aí vai diminuindo. Então era para ser 40, para ele passar no mínimo 20 lá preso, para nunca mais nem cogitar em fazer uma coisa dessa, Toné. Levou a mulher, carbonizou o corpo da mulher, além de que os outros indivíduos também que estavam presentes participaram ali, né, dessa trama diabólica, macabra, contra a vida da Sara Mariano, que era uma cantora e que comoveu aqui toda a Bahia, né? Primeiro pela história de vida da Sara, e segundo por essa trama que é de deixar o coração da gente triste, né, Toné? Mais uma mulher, a gente vê esses casos de feminicídio e eles só aumentam, principalmente aqui na nossa Bahia, hein? Só essa semana eu já soube de 3 casos, só essa. Então, assim, é difícil, e que esses casos, eles não se tornem mais um no ranking, não suba o ranking da nossa Bahia, e sim que eles sejam punidos, hein? Esses suspeitos, eles sejam punidos, porque já deu. Já deu dessas mulheres serem feitas aí, Toné, de saco de pancada. Aconteceu ontem, inclusive, também um caso assim triste, bárbaro. Uma moça, ela foi morta horas antes de assinar o papel de divórcio com o esposo. E assim, ele entrou na casa dela por volta de 5 horas da manhã, horário que ela estava dormindo, com o filho do casal. Inclusive era um filho deles. E ele entra
enfim, acaba fazendo ali uma barbaridade cruel, de forma cruel. Ele dá diversas golpeadas de faca nessa esposa, na ex-esposa, que na manhã desse dia ela iria ali assinar a papelada do divórcio. Então, que o Estado consiga também trazer aí respostas Cadê a Lei Maria da população. Penha, Pérola? A Lei Maria da Penha, Toné, infelizmente, ela serve para o flagrante, né? Eu Para costumo esse dizer tipo isso. de ação, para esse tipo de indivíduo, já tá com isso na cabeça, que tudo é premeditado, não tem lei Maria da Penha certa. Ah, não se aproxima não sei quantos metros da vítima. Não funciona assim. E depois muda de cidade, vai mudar, ele vai atrás e mata da mesma forma. Não protege. Eu acredito que não. Melhorou. Intimidou. Mas quando o sujeito já tem isso na cabeça, ele não quer nem saber. Ainda mais aqueles. Quando é a mulher que toma a iniciativa de terminar com o relacionamento, não quero mais, acabou, aí que eles ficam mordidos. Eles não aceitam. Ah, não aceitava o fim do relacionamento. Não tem esse negócio de não aceitar o fim do relacionamento. Tem que ir preso mesmo. A partir do momento que ele já começou, já batia na mulher, já praticava esses atos de violência em casa, violência doméstica, aí a partir daí, vai para Maria da Penha, vai lá, pede medida protetiva, pede. Mas você tem que ficar de olho bem aberto. Se ele fez a primeira vez, ele vai fazer a segunda, a terceira, até culminar com uma fatalidade, de ir lá e matar mesmo, e acabou. Morreu e agora? Vai fazer o quê? Vai deixar os órfãos, criança órfã, e ele vai ficar preso, tem progressão de pena, tem isso, tem aquilo, tem tornozeleira eletrônica. Daqui a pouco ele tá na rua. Ele não leva nem 5 anos preso. Duvido. É difícil, né, Toné? A Bahia é um estado extremamente violento, a gente consegue... Continua violento. E a coisa piorou, continua não, eu achei que piorou. De uns 4 anos pra cá, o negócio tá feio, hein? É morte a todo momento, a gente sabe que a Bahia está liderando aí o ranking entre as cidades mais perigosas. A Bahia, eu falo no sentido aqui, não só o estado, as cidades da Bahia estão nesse ranking de cidades mais perigosas do Brasil, país, hein? Do país. Já que meu Deus do céu, o negócio tá pegando por lá, então, né? Desde o dia 1º de janeiro já começou ali morte, em menos de 48 horas foram 4 casos de homicídio, 4, não é 1, não é 2, são 4. Então, assim, é uma cidade pequenininha, com esse tanto de morte, a violência se instaura e a gente precisa de resposta do Estado. As autoridades precisam ver formas, ampliar o policiamento ou trazer medidas aí que protejam as vidas, né? Porque o cidadão de bem não pode mais sair. O cidadão de bem sai já com medo, não sabe nem se volta para casa. Então, fica difícil. E também a questão de arma, entendeu, Pérola? Tem muita arma entrando no país. Agora, querem desarmar o cidadão do bem. O cidadão não pode andar armado, tem que ter um protocolo, é tanta coisa, tanta burocracia para você ter direito a uma arma. Eu não gosto de arma. Eu tô dizendo que quem não é nem gostar, é uma questão de você ter para se defender ou defender sua família. Você não pode ter. Se você atirar numa pessoa que você não tiver, mesmo que ele for na sua casa, invada a sua casa, faça barbaridade, você conseguir reagir, ou atirar, balear, ou matar um bandido desse, você vai ter problema, porque você não tem porte de arma, você perde a razão, é brincadeira. Esse país não pode dar certo. Ó, vou falar aqui sobre uma questão aqui política que eu achei interessante, olhando aqui na internet. Um blog local aqui, Tabuna, fez uma enquete para conhecer a opinião das pessoas sobre a atuação do prefeito de Tabuna. Para 41% dos votantes, o gestor foi avaliado como péssimo. O gestor atual aqui, o prefeito Augusto Castro. Enquanto 19% avaliaram como ruim, 20% como excelente e outros 20% como bom. Agora, a surpresa, o vereador e presidente da Câmara Municipal, Manuel Porfírio, se saiu melhor no levantamento. O Edil obteve 43% de votos, que o avaliaram como excelente, 15% como bom, 18% como ruim e 24% como péssimo. Mas ficou na frente do prefeito. É brincadeira isso, não sei. Ainda agora vem uns baba-ovo plantando notícia que o prefeito de Tabuna pode ser indicado para fazer parte da chapa oficial de candidatos ao governo do estado. Ou seja, o vice de Jerônimo Rodrigues, que é candidato à reeleição. Mas na cabeça de quem, gente? Para de tanto baba-ova, de ser besteira. Tá vendo que não vai ser?
Não vai ficar lançando isso. Não, o prefeito Tabuna tem tudo para ser candidato a vice na chapa oficial do PT ao governo do estado. Não acredito. Começa com essa avaliação aí que foi feita, que ele já está, nas pesquisas ele já está ruim. Isso aí ele faz muita praça ele faz. Agora, tem outras coisas que precisa ver. Tem a situação desse projeto Mais Água, que esse projeto está aí, já foi inaugurado e não tem água, e o povo continua reclamando. Cadê a água? Emasa, cadê a água? A conta chega e o povo paga. Pérola. Olha, estamos já chegando ao fim, Tonezinha, do nosso programa de hoje. Uma quarta-feira animada por aqui, hein? Cheia de notícias, com muitas informações, e teve aí direito até a você conhecer a história de Tiradentes, né? Que marcou aqui e faz parte da nossa história, de um momento tão importante para o país, porque anos depois desperta então ali a proclamação da República, né? Que é esse momento em que traz aí vitória, um ar de esperança para o Brasil. Eu quero agradecer aqui a você, Tonezinha, pela companhia de sempre, pelas informações pertinentes que sempre traz, e dizer a você de casa que a nossa programação segue, hein? Obrigado a todos vocês. Até a próxima. Uma feliz Páscoa. TVI, 20 anos. Um beijo carinhoso, fiquem com Deus. E agora vem aí o TVI Esporte. A nossa programação da Páscoa também está sendo montada, né, Tonezinha? Uma programação bem especial para você de casa, que eu garanto e eu sei que não irá perder. Um beijo especial, fiquem com Deus e até amanhã.